Seja muito bem-vindo a esse canal. Que bom que você clicou, chegou aqui. Tenho certeza que você vai sair diferente. Vai aprender coisas novas. Esse é o objetivo desse canal. Educação financeira de qualidade para você desenvolver e prosperar, tá bom? E essa é a nova série onde nós vamos aprender juntos insights de livros especiais para você aprender mais sobre finanças. É a nova série Biblioteca do Investidor. E hoje nós vamos falar de um livro muito especial. Eu estou com ele aqui nas minhas mãos, Os Segredos da Mente Milionária. Você já leu esse livro? Coloque nos comentários se você já leu, quando você leu, o que você aprendeu desse livro. É lógico que nesse vídeo aqui eu quero fazer um vídeo não tão grande para a gente trazer aqui alguns insights, você colocar nos comentários aí o que você aprendeu, as suas experiências e, lógico, para que também aquilo que talvez eu percebi que você não percebeu, você possa aprender e compartilhar. Então, já deixa aí a sua curtida, o seu like, se inscreve também, porque tem muita coisa de qualidade aqui nesse canal para você, tá bom? Então, nós vamos começar falando sobre esse livro nessa primeira série, nessa nova série da Biblioteca do Investidor. E deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você já tem uma sugestão do próximo vídeo, ou seja, do próximo livro, coloca aí também nos comentários que livro que você quer que a gente traga aqui para falar sobre finanças, sobre educação financeira. Eu tenho uma ideia de sequência, mas se você ou se vocês colocarem aí a sugestão, a gente pode com certeza atender as sugestões de vocês, tá bom? Mas nesse primeiro vamos começar com esse livro aqui, que é um best-seller. Só no Brasil, muito mais de 2 milhões de cópias foram vendidas. Então, você vê que é um livro muito bacana. E eu já antecipo para você que eu li esse livro, reli, tenho ele, vira e mexe eu pego aqui para pegar alguns insights, mas confesso que algumas coisas até hoje são difíceis para mim. E você vai entender por quê. Talvez seja por crenças limitantes da forma com que eu cresci, nós vamos falar sobre isso também, mas de fato muita coisa mudou depois que eu li esse livro também. Então, essas duas verdades eu quero deixar aqui para não ser apenas aquele que pegou o livro e mudou completamente. Não, tem coisas que eu ainda estou buscando aprender, e é por isso que eu tenho ele aqui e sempre estou relendo. E também coisas que eu aprendi e me desenvolvi já com esse livro, aplico na minha vida e foi um sucesso, tá bom? Então, deixa eu falar para você primeiro quem foi o T. Harv Eker, o autor desse livro. Esse livro foi escrito em 2005. Esse livro foi escrito em 2005. Ele conta a história que ele era um palestrante, um vendedor, na verdade, de altos e baixos, passava por alguns momentos onde que ele tinha sucesso nas vendas e ele ia bem, e depois outros momentos onde ele não ia tão bem. Então era aquela gangorra, talvez muito parecido com a maioria das pessoas, né? Um vai e vem, um sobe e desce, principalmente de quem é empreendedor. A maioria das pessoas que veem os meus vídeos são empreendedores, empresários. Então, normalmente passa-se por isso. Mas quando ele teve um encontro com uma pessoa que era muito rico, um milionário, e falou como ele mudou a vida dele, ele então começou a aplicar isso, aprendeu alguns conceitos. Em 2 anos e meio ele mudou a sua vida, virou um milionário. Hoje ele tem um instituto de palestras, um das melhores dos Estados Unidos. Muito bem, então um pouquinho aí sobre a história do T. Harv Eker, que é o autor do livro. O livro foi publicado em 2006, um best-seller e vendeu mais de 2 milhões. E um pouquinho da minha experiência, eu já adiantei que muitas coisas eu consegui colocar em prática e outras eu estou ainda buscando colocar, principalmente para algumas que conflita com a minha mentalidade, que foi muito trabalhado na minha infância de escassez. E a gente tem que trabalhar sempre para ir quebrando isso e mudando essa realidade, tá bom? Eu dividi aqui esse vídeo basicamente em 3 partes. Nós já conversamos aqui um pouco, mas eu quero não delongar ele muito. E a primeira parte, eu vou falar sobre os blueprint, ou blueprint. O que é que ele fala de blueprint? Você lembra disso, se você já leu o livro? Coloca nos comentários se você lembra desse termo blueprint. E a segunda parte é o seu modelo de dinheiro, né? Que a gente vai falar, e depois ele fala 17 arquivos de riqueza. Lógico que eu não vou colocar todos aqui, mas eu trouxe alguns para a gente comentar.
A primeira parte é bem tranquila, o termo pode parecer não comum para você, mas eu traria basicamente que tem muito a ver até com a segunda parte, que é o blueprint é um mindset. É como o meu software mental, né, ele foi ou ele é desenhado sobre a questão da riqueza. Que é alguns exemplos aqui, que é sobre as crenças limitantes, né? É, muita gente não gosta de ricos, fala mal, fala que rico, a pessoa quando fica rico, ela fica má, ela rico oprime os pobres, enfim, né? Como se não existisse isso com os pobres e com qualquer pessoa, né? Isso é de caráter. E a questão também de quando você passa a ter dinheiro, que você passa a adquirir outros problemas, e aí até no âmbito também espiritual, que o dinheiro pode te desviar do reino e N coisas, como se na Bíblia também não houvesse vários exemplos de pessoas riquíssimas, como Abraão, José, é, Jó, Salomão, Davi, enfim, muitos, né? Uh, e outra que é interessante também é que o dinheiro vai trazer riquezas. Né? Eu conheço muitas pessoas, por exemplo, que têm um pensamento seguinte: eu quero trabalhar, me aposentar, não vou procurar ter nenhum tipo de bens, porque eu não quero, depois que morrer, deixar a minha família brigando. E é lógico, a gente conhece vários casos de famílias que brigam depois que é, a pessoa morre e deixa bens. Né? Mas a gente conhece esses casos, normalmente, na maioria dos casos, são de pessoas pobres, que deixam uma casa, um lote, um terreno, algumas coisas. Porque quando a pessoa, na verdade, ela tem uma mentalidade rica, porque tem gente que pode ter dinheiro, mas não tem uma mentalidade rica, né? Mas não é o caso que a gente está falando. Ela tem uma estrutura mental para que todo esse processo seja feito antes de que ela parta, né? Eu conheço pessoas, por exemplo, que em vida já fizeram todo o projeto de divisão de bens para os seus filhos, da sua empresa, o que tem. Então, isso é muito da sua mentalidade. Seguindo para a segunda parte, que é sobre o seu modelo mental, né? E tem uma coisa que ele fala lá que eu acho muito interessante e que para mim, quando li o livro, me pegou bastante assim para adquirir não, para acreditar totalmente, que ele fala basicamente o seguinte, que nós, isso eu acredito, né, que nós temos o mundo da físico, mental e espiritual. E assim também é o nosso corpo. E que se nós não expressarmos nessas três áreas, principalmente através da palavra, da mente, da mentalidade, que nós queremos enriquecer, que nós queremos ter uma vida melhor, se desenvolver, a gente não vai conseguir. E de fato, eu acredito, porque num paralelo das minhas crenças, por exemplo, criacionista, Deus criou tudo pelo poder da palavra. E a gente vai para exemplos práticos também. A pessoa que vive falando, reclamando demais, tal, ela acaba atraindo isso para a vida dela. Você vê que a situação próximo dela não é boa. E o contrário é verdadeiro. A pessoa que é otimista, a pessoa que sempre vê o ponto positivo, ela é agradável. E por que não fazer isso com o dinheiro? É isso que ele está propondo aqui também. E eu acredito que isso, a maior dificuldade, eu falo que isso ainda é para mim, eu procuro sempre vencer lendo, estudando, é que as nossas crenças limitantes, que os nossos pais, os nossos avós trouxeram, principalmente para a maioria das pessoas que nasceu numa condição de escassez, como foi o meu caso, a gente tem essa dificuldade de vencer essa barreira, de mudar esse modelo, né, de mental referente ao dinheiro que os nossos pais colocaram para a gente. Como se tiver muito dinheiro vai trazer muitos problemas. Olha que loucura, né? E fato é que pessoas que têm essa mentalidade, que têm essa cultura, elas, por exemplo, quando adquirem grande dinheiro, seja em apostas, que não são ideais, ou seja, quando possuem uma promoção, elas acabam regredindo porque não sabem administrar isso, né? Então, isso é uma coisa muito ruim e que ele ensina no livro como nós desmistificarmos essa mentalidade. E seguindo para a terceira e última, que são os arquivos de riqueza, que é muito legal e vários assim mexeu muito comigo e basicamente, não sei se você prestou atenção nisso, os arquivos de riqueza eles são uma construção para uma mudança da sua mentalidade.
de parar de ser coitadinho, de assumir o protagonismo da sua vida, de entender como o dinheiro funciona para quem tem dinheiro, como que eles fazem, e passar a cuidar bem do seu dinheiro e assumir, de fato, as rédeas da sua vida. Então, se você não prestou atenção, eu pelo menos percebi isso. Eu trouxe alguns aqui, quero compartilhar com você. Se você lembra de algum desses arquivos, coloca nos comentários aí também para você que já leu. Mas eu trouxe aqui o primeiro que diz assim, ó, eu creio na minha própria vida. Né? Ou eu crio, na verdade, desculpa, eu crio a minha própria vida. É basicamente ele assumindo o protagonismo de tudo que vai acontecer. E até me lembra que a referência, eu gosto muito dele, do Flávio Augusto, ele é um cara de responsabilizar-se. Se deu resultado, o problema é meu. Se não deu, tem que achar uma solução para dar resultado. E as pessoas que têm mentalidade pobre, ela tende a dar desculpa e coloca a culpa no governo, no outro, na família, no ambiente que ela veio. Eu preciso assumir o protagonismo. E eu acredito nisso porque, se não fosse assim, pessoas pobres não se tornavam ricas, pessoas ricas não se tornavam pobres. Então, a gente que é responsável pelo que nós fazemos, e até mais ainda para fortalecer essa minha crença, no aspecto também religioso, eu acredito na lei da semeadura. O que nós plantamos, nós colhemos. Basicamente assim. O outro arquivo de riqueza é o arquivo 5, que diz assim, ó, as pessoas ricas focam em oportunidades e as pobres em obstáculos. Você tem a mesma situação, o rico olha para aquilo e fala, já sei como eu vou ganhar dinheiro com esse problema. O pobre fala, ixi, isso não vai dar certo, eu vou ficar quietinho no meu canto. Isso mexeu muito comigo, eu sempre tive muito isso comigo, sempre tive uma mente criativa de buscar resolver problemas, foi assim por onde eu trabalhei, eu sempre procuro fazer alguma coisa diferente. Estar aqui, por exemplo, buscar fazer alguma coisa diferente, é levar conteúdo para vocês, eu poderia estar agora assistindo, fazendo outra coisa, e eu estou aqui, tive que estudar, rever o livro, fazer script, analisar, tá aqui, gravar, depois postar, porque eu quero fazer coisa diferente, eu quero aprender, e quando eu estou aqui, eu estou reaprendendo também, né? Então, esse é um ponto muito importante. Se você quer ter dinheiro, se você quer enriquecer, se desenvolver, você tem que olhar para o problema e falar assim, como eu vou resolver e ganhar dinheiro com esse problema? Esse é o arquivo 5º. E eu vou lá para o arquivo 8, diz assim, ó, as pessoas ricas gostam de se promover, elas se promovem. E as pessoas pobres, elas não gostam nem de vendas, nem de autopromoção. Eu nunca tive problema com isso, mas eu tive muitos problemas com as pessoas que me cercavam, principalmente quando eu ia para as redes sociais. As pessoas olhavam como se eu estivesse querendo me aparecer, é, e muitas críticas, e eu sei que isso acontece ainda. E engraçado, você pode ver a diferença de quando a pessoa é bem sucedida, ela não tem nenhum pudor e nenhuma vergonha de falar, eu sou bom nisso. Nenhum problema também em falar que não conhece e que não é bom. Né? Então, quando ela fala que ela é boa e que ela resolve problema, ela está se promovendo, mas ao mesmo tempo ela tem aquela convicção de quem ela é. É o conhecimento, o autoconhecimento da própria pessoa. Né? Então, isso é muito importante, e o contrário, aquela pessoa que não, isso aí eu não gosto. Inclusive, a pessoa que não sabe se promover, ela nunca vai liderar, porque ela não sabe falar sobre ela, colocar os aspectos dela melhor. E, na verdade, quando você expressa, quando você se comunica bem, você nem precisa falar muito, isso acaba se tornando natural. Então, isso nunca tive problema, mas me chama a atenção porque muitas pessoas têm dificuldade com esse aspecto aqui, esse arquivo da riqueza. Vamos lá para mais um, e é o penúltimo já. O 12º diz assim, ó, as pessoas ricas elas dizem assim, posso ter duas coisas. Essa me ensinou demais. E as pessoas pobres com mentalidade de escassez, assim, eu posso ter uma coisa ou outra. Isso, eu poderia usar tantos exemplos, mas olha só como isso é interessante. A pessoa rica pensa assim, tá, eu posso, por exemplo, andar de avião, mas eu também posso andar de trem de primeira classe. A pessoa rica fala, se eu for fazer uma viagem, eu tenho que escolher uma forma ou outra. Né? Ou eu tenho que escolher fazer isso, ter essa profissão, ou outra pessoa pensa, não, eu posso escolher, sei lá, criar uma faculdade para mim e aprender várias coisas. Isso mexeu muito comigo. Essa opção de escolhas é quando você tem a mentalidade que você não vê obstáculos, você não vê problemas, você pode escolher, aquilo está tudo à sua disposição, é só você aprender para conquistar.
E da mentalidade pobre é o contrário. Você se limita porque a sua mente é escassa, você tem medo de perder. O seu medo de perder te impede de ganhar. Né? E a última agora, chegando ao final, é que ou você está certo ou você está rico. Isso foi muito interessante, esse arquivo aqui, que as pessoas ricas que têm dinheiro, na verdade, ou ela está certa ou ela está rica. Sabe o que isso está querendo dizer? É que ele está aprendendo sempre. Ele não precisa ter razão em tudo. Não, tem gente que não, é assim, essa é a verdade, esse é só dessa maneira que vai dar certo. Se você quer ter dinheiro, se você quer enriquecer, e as pessoas que são milionárias, elas pensam assim: não, tá bom, não dá certo, vamos seguir por esse caminho agora, vamos tentar aqui. E muitas pessoas seguem o mesmo caminho, a mesma ignorância que vai desaguar na pobreza. Isso ainda mexe muito comigo. Então, são esses arquivos de riqueza que eu trouxe aqui. Foram 5 arquivos, mas são 17. Eu espero que tenha motivado a você ler esse livro, que é extraordinário. É assim, é uma mentoria para mudança de mentalidade em relação a dinheiro, a entender como você precisa se portar para, de fato, alcançar aquilo que todo mundo quer. Se tem alguma pessoa que fala assim, eu não quero, eu não tenho interesse nisso, é mediocridade e mentira para a sua própria mente. Todo mundo quer o melhor. E eu quero finalizar com você deixando um versículo bíblico que expressa tudo que esse livro trouxe aqui, tudo que a gente precisa acreditar, que diz assim o seguinte, esse versículo está lá em Deuteronômio, capítulo 8, 18. Eu vou ler para você assim, ó. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje você vê. E aqui é o que eu creio muito, esse livro também traz muito sobre o aspecto de Deus, da crença dele, da maneira dele, mas eu acredito que se nós colocarmos Deus em primeiro lugar, ele não vai nos limitar de alcançar os nossos sonhos. Agora, quem vai limitar os nossos sonhos não é Deus, é eu ou você. E eu tenho buscado aprender para não limitar os meus sonhos, para alcançar cada vez mais. Eu espero que esse vídeo tenha te motivado tanto a ler o livro se você não leu, reler o livro se você já leu, talvez de algum insight que passou despercebido por você. E se fez sentido, que você compartilhe, que você possa se inscrever, porque tem muitos conteúdos legais e muitos outros ainda virão. E relembrando, deixa aí no comentário o livro que você quer que a gente traz aqui para poder bater esse papo, para comentarmos juntos sobre a Biblioteca do Investidor. E até o nosso próximo encontro e um forte abraço.